Olá, Paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e esta é Buxinho. E este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que pode parecer engraçado, mas na verdade não é. Se você viu o título desse vídeo, deve estar pensando, peraí, como assim subir o volume? Eu preciso gritar? Na verdade, não. O que nós precisamos é nos expressar de maneira clara. Eu vi esta expressão, pais precisam subir o volume, no blog de uma amiga minha que trabalha com pais. E no momento em que eu vi o título do artigo, eu soube imediatamente do que se tratava, né? Com base, claro, na minha própria experiência como pais. Nem precisei ler o artigo. Por que ela fala em subir o volume? Porque, na verdade, nós costumamos nos expressar de uma maneira tão indireta, que por vezes a mensagem que a gente quer passar não chega ou é compreendida de uma forma completamente diferente daquilo que a gente realmente queria dizer. Então é nesse sentido que a gente precisa subir o volume, no sentido de ter mais clareza de qual é a mensagem que eu quero passar. Geralmente a gente costuma comer pelas beiras, como se diz aqui no Nordeste. Se expressar dar tantas voltas, se expressar com tantas indiretas, tantos circunlóquios, que fica difícil para outra pessoa, às vezes, captar a mensagem. Captei, né? Você está querendo dizer isto. Eu vou dar um exemplo bobo. Imagina que eu estou de carona com um amigo. E o meu amigo, né, o motorista, enfia o pé no acelerador, ele vai a uma velocidade grande. E eu, como pai, começo a ficar incomodada com aquilo, começo a ficar tensa. Ao invés de eu dizer, ô fulano, reduz um pouquinho a velocidade, vamos mais devagar, eu sou meio assustadiça, eu estou ficando assustada aqui. Ao invés de eu dizer isso, o mais provável é que eu diga, puxa, que carro veloz que você tem, né? É bom, o motor deve ser bem legal, né? Pena que a gente está na cidade, né? Não dá para desenvolver tudo, fosse na estrada. Enfim, eu disse tudo menos a verdade, que é eu me incomodo com aquele nível de velocidade, né? O meu amigo pode não entender nada. Ele pode, inclusive, achar que eu realmente estou curtindo o passeio, que eu estou adorando aquela velocidade. E começar a me contar sobre o carro, como é que ele comprou o carro, né? Por que, estou com pelo de buchinho no nariz, por que ele comprou aquele carro, etc. Então, a mensagem que eu queria passar não aconteceu. Mas é mas muito comum que a gente se expresse dessa maneira indireta, com coisas sem dizer aquilo que a gente realmente quer dizer. Agora, a gente considera que isso é sutileza, isso é ser bem educado, isso é, né, quando na verdade muitas vezes isto é a expressão do nosso medo, medo de não agradar, medo de não ser aceito, medo do conflito, medo da rejeição e por aí vai. Agora, pensa comigo, se este tipo de comunicação, que eu chamo de comunicação truncada, é capaz de gerar tantos mal-entendidos num mero passeio de carro, imagine isso no dia a dia das relações de trabalho, das relações pessoais, das relações de família, tá? Então, é importante que você perceba que o dano que você quer evitar, que é o conflito, que é a rejeição, etc., pode ser criado exatamente por este comportamento. A tal da profecia autorrealizável. Quer ver? Vamos ver um circuito. Seu parceiro ou parceira faz algo que lhe desagrada. Ele ou ela tem um comportamento que lhe desagrada. Ao invés de você ter uma conversa e dizer, olha, eu não gosto quando você faz isso, me incomoda, me fere, não sei.
você se expressa por indiretas. Como a mensagem às vezes não é captada ou não é captada como deveria ser, com a importância que ela tem para você, seu parceiro, parceira continua com o mesmo comportamento. E aí você se sente desrespeitado ou desrespeitada, não visto, não ouvido e começa a se ressentir. Então agora você já tem duas questões, o comportamento do seu parceiro e o fato de que ele ou ela não deu atenção à sua necessidade. Só que ao invés de você dizer isso, mais uma vez você se expressa de maneira indireta. E agora também você se expressa com uma certa raiva ou com vitimismo. E a pessoa com quem você convive começa a ver você andando pela casa com aquela cara de... Ou então com aquela cara de... E ela não entendeu nada. Basta isso para que a outra pessoa comece a achar que você é uma pessoa muito complicada, que é difícil viver com você, que você vai dar água para o vinho, que para conviver com você a pessoa tem que ficar pisando em ovos, porque do nada você põe uma carona, etc. Então, o que eu estou dizendo? Que a mesma rejeição que você queria evitar, você acabou criando ela com o seu comportamento de se expressar com indiretas, e não dizer claramente o que é que você está sentindo, pensando, precisando, tá? Muito bem, e como é que a gente pode melhorar? É melhorar, não é ser perfeito, ok? Aqui vão algumas sugestões. A primeira delas é aprenda a se comunicar. E para isso, eu não conheço ferramenta melhor do que a CNV, Comunicação Não Violenta. Já existe um vídeo aqui no canal sobre comunicação não violenta e você encontra muito material, mesmo aqui no YouTube, sobre comunicação não violenta. Claro que é algo que todo mundo deveria aprender, mas eu considero essencial para nós, pais, que temos esta dificuldade de expressar-nos de forma direta e de forma coerente. O segundo passo é prestar atenção à maneira como você se expressa, a maneira como você compartilha informações, a maneira como você responde a uma pergunta, a necessidade do outro, a uma demanda. Eu vou dar um pequeno exemplo. É bem diferente eu dizer, puxa, já são 10 horas e eu quero ir dormir. Você pode, por favor, baixar o volume da TV? E eu dizer, ai, eu estou tão cansada. Ai, como eu queria descansar. Ai, eu preciso de silêncio. Mas essa casa é tão barulhenta, tá tão barulhenta, né? Veja, neste segundo exemplo, eu não apenas estou me vitimizando, como eu estou culpando o outro. E isso é danoso e é manipulativo. E, na verdade, costuma ter o resultado oposto. Por quê? Porque ninguém, mas ninguém na face da Terra, ninguém gosta de se sentir o vilão da história. Então, neste exemplo, é provável, é possível, né, que a outra pessoa simplesmente desligue a TV e saia batendo a porta, ou que aumente o volume da TV, porque é meu direito assistir TV e acabou. Então, de novo, o conflito que você quer evitar pode muitas vezes ser desencadeado pela maneira como você se expressa. Então, preste atenção à maneira como você se expressa. A terceira coisa, antes de falar, pergunte-se qual é a mensagem, o que você quer dizer e principalmente por que você quer dizer. Qual é a mensagem que você quer que a outra pessoa capte e por quê? Você quer falar com ela para dirimir um conflito? Você quer esclarecer um mal-entendido? Você quer criar juntos a solução para um problema? Ou você quer ferir a outra pessoa, cutucá-la, magoá-la um pouquinho porque você está se sentindo magoado ou magoada? Esclareça para si mesmo a sua intenção, qual é o resultado que você espera ter dessa conversa. E se o resultado for simplesmente jogar na cara da outra pessoa como ela não é uma pessoa legal, eu sugiro que você repense isto. A quarta dica, pergunte se a outra pessoa entendeu o que você quis dizer. Veja, há uma distância grande, né,
entre o que a gente pensa e o que a gente realmente fala. E também há uma distância grande entre aquilo que o outro ouve de nós e a forma como ele interpreta. Em coaching ontológico, a gente costuma dizer que um fala o que fala e o outro ouve o que ouve. Ou seja, entre o que eu penso e o que eu falo, entre o que o outro escuta e como ele interpreta. Então, as chances de mal entendidos são muito grandes. É por isso que a comunicação é um processo tão complexo. Então, cheque, pergunte. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu estou sendo clara? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Da mesma maneira, e esta é a quinta dica, não tente adivinhar o que o outro está pensando, tá? Se você não está tendo clareza do que ele está querendo dizer, pergunte, diga, olha, desculpa, eu não estou entendendo não, para mim isso não está claro. O que você está querendo me dizer mesmo? Tá? As pais são muito intuitivas, é verdade. Porém, a intuição também falha, principalmente em situações em que estamos muito envolvidos emocionalmente. Por isso mesmo, pergunte, tá? Não tente adivinhar o pensamento da outra pessoa, da mesma maneira que não espere que o outro adivinhe aquilo que você está pensando, sentindo, precisando. E por fim, o que não é uma dica, mas é um lembrete importante. Quer você se expresse de maneira direta, quer você se expresse de maneira indireta, sempre haverá alguém que não vai gostar de você. E não tem problema nenhum nisso, até porque você também não gosta de todo mundo no mundo, tá? Porém, quando você aprende a expressar claramente o que pensa, o que quer, o que precisa, você amplia o respeito que você tem por si mesmo, por si mesma, e também você amplia o respeito que as outras pessoas têm por você. Elas vão saber que se você está à vontade com algo, você vai dizer, se você não está, você vai dizer, e não vai andar por aí com cara de vítima para fazer chantagem emocional com quem quer que seja. E por fim mesmo, né, eu queria te lembrar que aprender a se expressar com clareza, aprender a se expressar no volume ótimo, é um aprendizado e não é um aprendizado fácil. Isso significa dizer que, primeiro, que vai haver ocasiões em que você vai ter uma recaída. Você vai voltar para aquele seu jeito de, olha, né, seria tão bom se eu tivesse, se a gente, ao invés de dizer, olha, vamos para o cinema. Tá? Então, vai haver recaídas pela frente. Isso é natural, isso é parte de todo o processo de aprendizado. A segunda coisa, você não vai ficar perfeito ou perfeita, você não vai ser o gênio da comunicação. Tá? Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que você se torne mais capaz de reconhecer e de expressar as suas necessidades com respeito para com o outro, mas também com respeito para consigo, para com a pessoa que você é. E para isso é importante, né, um ponto bem atrás é que você aprenda a se aceitar como você é, com a sua autossensibilidade, com a sua facilidade para se magoar, etc e tal. Tudo isso faz parte da pessoa que você é. Mas a pessoa que você é, a pessoa que eu sou, qualquer pessoa, estamos sempre em processo de crescimento. Veja, não é busca da perfeição, é processo de crescimento, tá? E aprender a comunicar claramente aquilo que a gente precisa é parte desse processo. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira e, como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e também, como sempre, eu lhe peço que se você conhece alguém para quem esse conteúdo possa ser útil, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!